Então vamos lá, eu sou a Cláudia Karneviskis, como vocês já me conhecem, da disciplina de metodologia da pesquisa. Adriel, você quer falar alguma coisa? Na verdade, uma pergunta, professora. Pode É perguntar. que o formato da matéria vai ser só EAD ou vai ser híbrido? Olha, eu preparei a disciplina para ser toda no virtual. Se nós tivermos a possibilidade de fazer no real, eu já vou explicar aqui para vocês como é que vai ser feita a transição, tá bom? Mas eu gosto de Beleza. trabalhar com as duas possibilidades, para não botar um monte de esperança e de repente fica todo no virtual e vocês ficam chateados, entendeu? Então eu vou passar tudo como se continuar tudo desse jeito, como vai funcionar, e se mudar tudo e a gente voltar presencial, como vai funcionar. Tudo bem até aí? Tudo. Já tem alguma previsão, professora? Tudo bem. E há um debate, né? Existe uma comissão que faz toda a avaliação, principalmente porque o nosso problema na UFAM, ele não é relacionado exatamente aos espaços, mas à forma de acesso. O acesso ao UFAM é que é ruim. Lembrando que, por exemplo, o aluno chegar no nosso prédio, ele tem que passar por 4,5 km da portaria até o prédio. Nós temos poucos ônibus. Então, assim, é meio complicado. Existem algumas coisas que estão sendo verificadas, né? Existem os comitês de segurança e comitês que estão avaliando semana a semana as possibilidades. E voltando no híbrido, não são todas as disciplinas que vão voltar, tá? Só para deixar vocês claro que assim, o que vai ser priorizado? Vai ser por exemplo, nosso curso. Vamos esquecer os outros cursos, tá? O nosso curso. O que seria a prioridade voltar para o presencial? As disciplinas de laboratório, as disciplinas que você precisa estar lá para fazer, né? Então, por exemplo, eu quero fazer escultura. É complicado, tem gente que mora no kitnet, né? Eu quero trabalhar com fibra de vidro. É impossível você fazer um trabalho desse enfiado em casa, né? Existem materiais químicos que não dá para a gente estar manipulando lá. E mesmo para quem não tem um acesso bom à internet. Então, às vezes, a pessoa mora perto da UFAM, mesma disciplina que é virtual, eu posso ter a liberdade de pegar minha bike, ir para o UFAM e usar a internet de lá, né? Ficar o dia lá. Ou às vezes a minha família é barulhenta, como a minha é barulhenta, vocês viram, né? Pelo semestre passado. Se tem a família muito barulhenta, você consegue ir para um espaço que você, mesmo que você fique longe de todo mundo, não precisa aglomerar, né? Mas eu consigo, sei lá, usar um espaço lá e usar o computador e ter um pouquinho mais de liberdade que às vezes dentro de casa. Mas voltando, não serão todas as disciplinas. A gente vai priorizar, no caso, eu vou ser a última prioridade, porque as minhas disciplinas elas são muito teóricas, né? Então, o que a gente vai priorizar? As disciplinas de cunho prático. Então, as disciplinas de cunho prático serão as primeiras a voltar. E para isso, talvez a gente diminua a jornada do professor e dobre as suas turmas. Então, por exemplo, quando voltar, uma das possibilidades que nós estamos estudando é, por exemplo, essa turma aqui é uma turma pequena, mas que tal se a gente dividisse em duas turmas, né? Então, uma equipe vai na segunda, outra vai na terça, né? Enquanto alguns estão tendo aula teórica no virtual, os outros estão indo para o FAM, para não aglomerar logo de uma vez. Então, mesmo quando voltar, não vai voltar tudo para o presencial, a gente vai ter aí um período de transição. Respondida a pergunta? Tudo sim, professor. Obrigado. Tá. Ó, vamos lá, então. Essa disciplina de vocês, a de Fundamentos do Ensino da Arte, ela é da matriz nova e ela tem uma carga horária. Não é aqui em casa. Então, tudo bem. Ela tem uma carga horária de 60 horas aula, tá? Como é que estão divididas essas 60 horas aula? Elas estão divididas em 15 semanas. Nós teremos encontros de debates entre 1 e 4 horas. Então, eu não vejo necessidade de ficar aqui com vocês falando. Eu prefiro que vocês. É uma disciplina muito teórica, eu preciso que vocês leiam bastante. Nós temos 3 livros base para a disciplina, certo? Que são livros que. Como é que esses livros foram escolhidos? Eles foram escolhidos
para que vocês possam fazer bons concursos, mas não só que vocês possam ir bem no concurso, mas que vocês possam repensar as práticas docentes e como que se pensa a parte mais filosófica da educação também. Tem uma parte de filosofia da educação? Tem, mas ela é muito voltada para a prática. Então, eu sempre vou trabalhar os textos, mas pensando quais são os problemas que nós resolvemos hoje com estes textos, que são textos mais clássicos. Tudo bem até aí? Tudo, professor. Beleza. Então, vamos lá. Nós temos a ementa, obrigatoriamente eu lerei a ementa para vocês. Mas depois vai estar lá no ambiente de vocês, tudo bem? Então, mas é obrigatório que o professor leia a sua ementa e o seu plano de ensino no primeiro dia de aula, tudo bem? Então, vamos lá, ó. A ementa. Ensino de arte no Brasil. História, conceitos, tendências e práticas pedagógicas. Compromisso social do docente em arte. Métodos, processos metodológicos e avaliação no ensino de arte. Em espaços formais e não formais. Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs. Faz um parênteses, não está na ementa, mas vocês terão as BNCCs, tá bom? Vou mandar assim. E o das BNCCs, por quê? Porque não adianta só ficar pautado aqui no que está na ementa e esquecer que vocês vão ser cobrados, tanto faz se vocês forem para uma escola particular ou pública, vocês vão ser cobrados a respeito das BNCCs. E isso impacta também diretamente no trabalho de vocês, e vocês terão isso nessa disciplina. Bom, transversalidade no ensino de arte. O que é transversalidade, gente? Transversalidade são os conteúdos que não são de ninguém, mas são de todo mundo, certo? Então, quais são esses conteúdos? Vocês vão ter também lá em oficinas pedagógicas, que é meio ambiente, esse dessa disciplina aqui, né, que é gênero, sexualidade e diversidade na escola. Tá passando um avião. Pronto? Já voltei? Vocês estão aí ainda? Sim, professor. Hoje eu estou lendo o texto, né? Ler já é né? Já não é o melhor dos métodos educativos. Ainda passa um avião e pronto, é o caminhão do ovo, é o cachorro latindo, enfim. Bom, mas vamos lá, voltando. Transversalidade são os temas que não são de todo mundo, mas são de todo mundo. Todo mundo tem que aplicar nas suas disciplinas. Para essa disciplina, nós temos, então, gênero, sexualidade e diversidade na escola, né? E como que a gente aborda esses temas dentro das escolas. Nós teremos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Nos contextos dos direitos educacionais de adolescentes e jovens através do ensino da arte. Isso é tudo que está na ementa. Depois vai ser disponibilizado para vocês, tudo isso impresso, bonitinho, para vocês imprimirem aí. Nós temos, então, a bibliografia básica, que nós vamos ter aí a tríade, que é o Paulo Freire, bom e velho Paulo Freire, e para vocês verem como vocês foram sorteados, exatamente no mês que nós estaremos lendo o Paulo Freire, será o centenário do Paulo Freire. Então, a gente vai ter evento para dar e vender sobre o Paulo Freire. E todos os eventos eu vou mandar para vocês, eu sou a louca dos eventos. Gratuito, então, de graça, eu chamo todo mundo. Então, vamos lá. Então, mas qual que é o objetivo da disciplina, tá? A gente está indo para onde? Qual que é o fim, né? Ao final disso aqui, o que vocês têm que ser capazes de fazer? Os objetivos, então. Introduzir conhecimento sobre ensino de arte que permita a reflexão e o desenvolvimento da prática pedagógica. E os objetivos específicos, isso não fui eu que inventei, não, tá, gente? Tem que estar lá no PPC do curso e tem que ser seguido pelo professor. Refletir sobre a importância da arte nos processos educativos, considerando as possibilidades didáticas e de referências culturais e cognitivas. Conhecer as práticas pedagógicas do ensino de arte do Brasil, de acordo com o contexto histórico educacional. E refletir sobre o compromisso
do arte educador. Eu não gosto muito do termo arte educador, não. Eu acho que a gente é professor, docente, né? Essa coisa do arte educador enfim, é um papo para um outro momento, certo? Mas vamos lá. Como é que a gente dividiu, então, a disciplina? Nós teremos algumas aulas tradicionais. Essas aulas tradicionais, como é que elas funcionam? Vocês têm a aula expositiva e você tem a parte de atividade, a parte que você escreve, a parte que você pensa e contextualiza aquilo que a gente debateu com a realidade que você conhece ou com a realidade que você vai pesquisar e faz uma atividade ao final disso. Depois a gente debate. E nós temos também algumas atividades que vocês vão perceber que, na verdade, eu só separei uma para vocês irem pegando o jeito, tá? Que é o da sala de aula invertida. O que a gente fala sobre sala de aula invertida? Primeiro você pesquisa o assunto, traz o tema e traz as suas dúvidas. Depois é que você vai ter uma aula expositiva. E depois é que a gente fecha o debate. Entenderam? Sim, professor. Ok, até aí então tudo bem. Então vamos lá. Como é que vai funcionar isso aqui, meu povo? Vai funcionar da seguinte forma. Peraí. Peraí, gente, que eu errei uma coisinha aqui, já vou corrigir para não ficar errado. Gente, se vocês não perceberam, mas todos os feriados do planeta caíram na nossa aula, né? Foi? Sério? Eu já tô muito tempo dentro de casa e eu trabalho só em casa, eu estudo em casa, que eu não sei o que tá acontecendo. Ah, bem-vindo ao meu mundo. Eu tô que nem trator, eu só saio para trabalhar, gente, horrível. Bom, vamos lá. Eu separei da seguinte forma, então, para vocês, as nossas aulas. Hoje, a gente vai apresentar a disciplina, né? Mesmo porque a gente teve aí alguns probleminhas. Algumas pessoas estão dizendo que nem conseguiram entrar na sala do Classroom, então eu vou organizar isso até amanhã cedo, senão eu vou ter 3 turmas brigando em vez de uma só. Eu quero fazer um debate sobre que é um debate que a gente vai pautar aqui, grande parte do que a gente vai ver aí para o resto das nossas vidas. Tipo, quais são. Eu só quero levantar dúvidas hoje, tá? Quais são as principais nuances que a pandemia nos trouxe? Então, o que a gente conhecia como ensino não serve mais. Então, o que eu estudei na faculdade, o que vocês estudaram com o professor de vocês lá na educação básica, tudo isso não serve mais. Serve, mas serve até a página 14. Tem várias outras coisas que estão surgindo e que a gente não vai poder virar as costas e falar assim, eu não estou afim, não quero ouvir. Então, esses debates eu quero ter com vocês hoje, certo? O que vai ser a atividade de você? Todo dia vocês vão ter atividade para presença. Quando vence a atividade? Sempre um dia antes da aula. Então, se vocês vão ter aula no dia 17 da semana que vem, no dia 16, meia-noite, encerrou tudo, certo? 16 fechou a atividade, vocês não podem entregar mais, tá? Professora. Porque ela vai ser considerada a presença de vocês. Pode falar, Adriel. Então, a gente vai ter 7 atividades. Não, vocês vão ter 15 atividades. São 15 aulas, são 15 atividades.
Ah, tá, não, que a senhora falou todo dia, eu achava Achei que era que assim durante ia a ser semana. durante a semana. Não, pelo amor de Deus, né? Eu sei que vocês têm uma vida, né? Não. A única atividade Pode ser um lápis aqui. não, a única atividade que dá para ser diária é a do sketchbook lá, né? O diário de artista, mas aí realmente e a gente nem pede para que vocês coloquem todas. Quando o professor pede para fazer o diário de artista, geralmente vocês vão fazer um compilado ali das principais coisas que vocês separaram, e é mais para criar uma rotina, não para fazer uma perseguição, né? 365 dias comigo, não dá para ser assim. É uma atividade para cada aula. E sempre uma atividade, gente, que eu estou pensando na decência do processo, né? Não dá para ser qualquer coisa, mas também não dá para ser uma atividade que vocês vão gastar 10 horas fazendo, né? Passou isso, né? A gente tem outras coisas para fazer. Bom, mas vamos lá, eu vou explicando e aí, conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês vão falando. Mas foi bom o Adriel ter falado. Imagina 7 atividades por cada dia, você já ia ter gente trancando a disciplina hoje, né? Não, professora, eu resolvi que eu vou fazer semestre que vem. Vamos lá. Então, para hoje, para a atividade para a semana que vem, o que vocês vão fazer? Vocês vão falar sobre o que pensar, né, para o ensino futuro diante aí dos desafios presentes, né, o que é o ensino contemporâneo. Não precisa anotar, tá, gente? Isso aí eu vou entregar tudo para vocês com data, com que atividade que vai ser, tudo isso. E além disso, além desse posterzinho que eu vou mandar, eu mandei uma prévia para vocês, mas eu vou mandar ele completo depois, tá? Também vai ter lá no Classroom. Então, vai ter as datas lá, tudo bonitinho, e vai ter um cronograminha para vocês, se vocês quiserem baixar, para vocês não se perderem aí. Tá bom? Posso continuar? Pode falar. Eita, foi mal. Joelle? Não, professora, não. Tá, vamos lá então. Na semana que vem, o que a gente vai ter então? Nós vamos ter a história do ensino da arte. Então, o que é esse ensino de arte? Quando que vem, né? Por que começa a se ter o ensino de arte na educação básica? E como que ele se configura ali ao longo dos anos aqui no Brasil? Tudo bem? Aí, para essa atividade, aí já vai ser a atividade da aula seguinte, que são as tendências e práticas pedagógicas. Mas aí na aula da semana que vem eu separo para vocês o que cada um pode estar estudando e trazendo para cá. Certo? Seguimos. A terceira aula nossa vai ser no dia 24, que vai ser a apresentação, né? Então, cada um vai apresentar aí o que conseguiu pesquisar sobre os tipos de escola, sobre as filosofias diferentes que cada escola aplica. E aí, a gente vai pensar também o nosso próprio método. Então, quando a gente pensa numa escola mais adequada para vocês, como é essa escola? Né? O que é uma escola que se adapta melhor ali ao que você acredita? Depois, a nossa quarta aula vai ser lá no dia 31, que é a apresentação, né? E a gente vai tratar já das siglas todas, né? A LDB, as BNCCs, os PCNs e tudo mais, e o impacto disso na nossa vida, na nossa carreira, certo? Depois disso, no dia. Eu errei aqui, eu acho. Mas assim, eu acho que esse vai ficar para depois. Por isso que eu falei que eu errei com vocês, porque assim, na semana do 7 de setembro, eu não tenho como dar essa semana inteira para vocês. Então, vou dar uma parte do livro do Paulo Freire, ou um vídeo do Paulo Freire, para vocês verem. Não estou ainda decidida. Para vocês irem conhecendo o que é. Mas eu não queria que vocês sofressem, não, porque assim, esse livro que a gente trabalha tá ótimo. O livro que a gente trabalha, eu era para ter subido ele aqui, não subi, mas é um livro assim, gente, é livro de banheiro, sabe aquele livrinho que você lê enquanto você está ali no trono? Então, é esse livro. Ele é muito rápido de ler. O Paulo Freire, ele pega
grandes clássicos aí da literatura, da educação, e traz tudo para dentro desse livrinho, muito pequenininho, e é um livro, assim, rápido de ler e muito com uma linguagem muito coloquial, sabe? Não é esse texto que nem vocês tiveram metodologia, vocês viram, né? Os textos, os artigos, como que é uma leitura mais truncada, e a leitura dele é bem rápida e é uma leitura, porque assim, se lembrem que o Paulo Freire é aquele que traz ali um novo método para alfabetização em massa de pessoas adultas. E o tempo em que ele era o educador e tudo mais, era um tempo em que os professores da educação básica só tinham o ensino médio, quando tinham, né? Então, ele tinha que ter uma linguagem ali mais coloquial, né? Uma coisa que explica melhor. Tá. Depois que a gente terminar o Paulo Freire em setembro, final de setembro, dia 28 de setembro, a gente começa a parte mais, assim, digamos que a gente começa a ser mais... A gente vai aprofundar no processo. Então, a gente vai chegar lá no Vygotsky, com gosto, com cor. E aí eu vou apresentar para vocês o livro mais legal que tem de educação que eu já vi na minha vida, que relaciona educação e arte, que é o Imaginação e Criação da Infância, do Vygotsky. E vocês, gente, vocês vão me agradecer, porque esse livro realmente é muito legal. E a gente vai debater ele aí ao longo de 4 semanas. Então, a gente vai debater com gosto. E não esse debate, porque assim, gente, eu fico até triste assim, quando a pessoa fica debatendo e ela só fica voltando lá no texto, só fica lendo o texto, só fica decorando o texto. Isso aí não me interessa. Tá? O que me interessa mesmo é que a gente consiga pegar esses conceitos e dizer assim, ó, então é por isso que tal coisa se ensina desse jeito. Ah, então é por isso que talvez eu fui tentar aprender e não consegui porque tal coisa não funcionou para mim, ou porque... Então, assim, você consegue ter ali uma intersecção, né, das áreas entre a educação, a psicologia, a arte, de forma que você consegue entender melhor como que o indivíduo aprende. E essa é uma parte fundamental da disciplina de fundamentos. Tudo bem até aí? Sim. Então tá, então bora lá, vamos prosseguir. Boa noite, Brendo. Bom, dia 19 de outubro, nós iniciamos com a Ana May Barbosa, tá? A gente vai trabalhar com ela no dia 19, no dia 26 e no dia 9 de outubro. Depois disso, eu separei todo o resto do tempo nosso, que é dia 16 e 23 de outubro, para a gente debater a respeito desses autores e como que a gente repensa o ensino e repensa as metodologias de ensino a partir desses autores, certo? Mas não só com eles. Então, assim, a partir da semana que vem, quando vocês já começarem a estudar sobre, por exemplo, eu estou estudando escolas confessionais, eu acho que esse que é meu barato, eu sou uma pessoa mais religiosa, né? Eu gosto de uma pegada mais espiritualizada. Ah, beleza, então tá. Então vamos pensar a partir disso que está trabalhando. Ah, eu sou mais da pedagogia Waldorf, eu penso mais a educação do indivíduo de uma forma mais integral, mais pensando emocional e essas questões. Tá, então, não, eu fui educado, meu pai é militar, meu filho vai ser militar, eu quero dar aula em colégio militar, tá, então vamos pensar sobre isso. Então, nós vamos aqui pensar a respeito das metodologias de ensino a partir das questões mais contemporâneas. Tudo bem até aí? Sim, professor. Sim. Aqui, eu não vou fazer prova. Essa é uma disciplina que eu já fiz muita prova. Prova comigo é nada em cima da carteira, nada embaixo da carteira. Não pensem que eu sou professora da licenciatura e eu sou a pessoa mais para frente que tem. Vocês não vão ver. Eu vou falar sobre esses métodos, mas eu não vou ser a professora que vai cantar musiquinha para vocês, que vai fazer rios com um negocinho. Não é muito a minha praia.
Eu faço umas piadas aí na internet, mas é o máximo que eu vou fazer. Por quê? Porque uma das questões que eu vou ensinar bastante para vocês aqui é a aula ela tem que ser legal para você, primeiro, depois para o aluno. Se o aluno achar sua aula ruim, ele vai passar 50 minutos na sua aula e ele vai sobreviver. Agora, se a sua aula for ruim para você, você vai passar 25, 30 e poucos anos, dependendo do governo que chegar aí, 30 e poucos anos trabalhando uma coisa que você não gosta. Aí não dá, né? Esses dias perguntaram para mim assim, Cláudia, como que você daria uma aula para mim? Eu fui professora, gostava de dar aula e tudo mais, e hoje em dia eu não gosto mais, eu não quero nunca mais entrar numa sala de aula. O que que você diria para me convencer? E eu disse o seguinte, eu não diria nada. Eu tô aqui para incentivar que vocês continuem tendo paixão e comecem a ter paixão por ensinar. Mas eu não quero convencer uma pessoa que está em uma situação de sofrimento e que não gosta de fazer isso a fazer, tá? Então, essa não é a minha praia. Não vim aqui para catequizar vocês, não vim aqui para que vocês tenham a educação como um sacerdócio. Não, é uma carreira. E vocês têm que curtir. Vocês têm que estar apaixonados por isso aqui. Você não pode acordar segunda-feira chateado porque você vai dar aula, tá? Então, assim, faça uma aula legal para você. Depois você pensa no resto. Vai dar bom, tá? Vai dar bom. Dito isso, eu gostaria que vocês falassem um pouco. O que vocês esperam para essa disciplina aqui? Como é que estão aí os horários de vocês? É todo mundo da noite mesmo? É todo mundo do matutino e está vindo à noite porque precisa? Como é que vai ser? O que você escutou ao contrário, Adriel? Sobre fazer aula para mim mesmo, né? O que você escutou? Que tudo tinha que ser em volta do aluno, que sempre tem que pensar no aluno. Sim, você vai pensar, mas essa é a segunda etapa. Por que eu digo que é a segunda etapa? Porque, pensa o seguinte, eu vejo bastante professores fazendo atividades que vão trabalhar, por exemplo, eu quero trabalhar arte modernista brasileira. E tem professores que amam fazer o Abaporu da Tarsila do Amaral. E, gente, eu me recuso a fazer Abaporu. Eu nunca fiz Abaporu. Quem foi meu aluno nunca fez Abaporu na vida dele. Viu a obra lá, viu? Eu levava as pranchas, na época que era prancha, gente, eu sou antiga, tá? Na época que era de prancha, levava tudo mais, mas assim, cara, eu odeio releitura, sabe? Então eu olhava para aquilo ali e falei, meu Deus, prefiro morrer de catapora, não vou fazer isso. Então, assim, tinha umas coisas que você vai fazer que você tem que estar pensando assim, olha, como que isso aqui vai ser um negócio legal para mim? Porque quando for legal para você, imagina você convencer alguém a comprar alguma coisa. Você é um vendedor. E aí você quer me vender alguma coisa, só que você acha aquilo ali uma porcaria. Como é que você vende? Entende? Então, assim, se você acha a tua aula um porre, como é que você vai fazer seus alunos gostarem? A questão de dar aula, ela é um pouco cênica, tá? Então, assim, quando eu tô em sala de aula, eu entendo que eu tô num palco. E eu gosto de atenção, eu gosto de todo mundo olhando para mim. Eu gosto, eu adoro isso, eu acho isso um barato, é meu barato. Mas, assim, tem certas coisas que não funcionam comigo. E eu tento, ao máximo, respeitar isso dentro de mim, entendeu? Então, por exemplo, eu gosto que as turmas se reúnam, que os alunos discutam, que reúnam as mesas, eu gosto de fazer trabalhos externos, eu gosto de usar a quadra, eu gosto de usar o pátio, eu gosto de usar o refeitório, eu gosto de ocupar a escola. Mas, assim, se eu estou tentando explicar e está todo mundo falando, isso é um negócio que começa a já mexer com o meu psicológico. Não que isso vá atrapalhar a primeira aula, a segunda aula, mas no decorrer, por exemplo, às vezes você pega 8, 9, 10 aulas seguidas e você tá ali falando, ninguém tá te ouvindo, isso não vai funcionar. Então, você tem que criar estratégias, e isso eu aprendi rápido, estratégias assim de como é que você tá ali na sala e como é que você lida quando as coisas fogem do controle.
E isso é uma coisa que eu falo bastante aqui. E vocês podem perguntar. Então, assim, eu gosto que vocês tragam situações de problema. Então, aconteceu tal coisa, o que eu faço? A gente debate. Não que eu vou ter solução para tudo, mas que a gente possa debater, discutir, pensar em possíveis soluções. E ali no momento, no calor do momento, você pensa qual é a mais interessante para você. Mas vamos pensar o seguinte, ó. Você criou uma metodologia lá para ensinar. Vai, André, o que você gostaria de ensinar para uma turma sua? Piano. Piano. Olha só, uma das coisas que eu vejo bastante com relação a piano, você pode me corrigir, tá? Porque eu não sei tocar nem campainha. Vamos lá. O que eu escuto bastante falar sobre piano? A pessoa, ela estuda 6 anos para ser um pianista razoável. Isso tá certo? É tipo isso mesmo. Mas vai depender. Depende do doutor, desculpa, professor. Tá, e como é que começa uma aula de piano? O que é um primeiro dia de aula de piano? Anamnese. Certo. Tu vai lá, vai perguntar para o aluno o que ele pretende com isso, vai ver se ele sabe, se ele vai ter postura no piano, se ele vai... O que mais que você pergunta? Me pergunto se tem experiência no instrumento. E a primeira coisa é olhar a postura mesmo. Tá, aí digamos o seguinte, Adriel, a pessoa chega para você e fala assim, eu quero aprender a tocar. Aí você fez anamnese e qual a possibilidade? A pessoa vai perguntar para você, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido muito isso. Primeira pergunta que ela te faz depois que você fez todas as suas perguntas é: quanto tempo eu vou levar para tocar uma música? E aí? Dependendo da música, 10 segundos. Acho que o Adriel já tem uma metodologia parecida com a minha. Então, o teu aluno, ele sai da primeira aula tocando alguma coisinha, nem que seja para fazer uma graça. Sim, sim. Para fazer uma prática de conjunto, que já une algumas coisas. Você tocando alguma coisa. Tá. Eu acho... Gente, ó, esse é o pulo do gato, tá? Então, quem tá aí fazendo a janta, distraído, esse é o momento de vocês prestarem atenção. Olhem para cá. Presta atenção. Que essa parte é importante. Isso que o Adriel falou é a parte mais importante da primeira aula de vocês. A coisa mais triste para um aluno, isso a gente viu muito nos estágios, a gente viu muito na escola de artes, é assim, o aluno ele cruza, imagina, lembrem lá, nos idos tempos em que a gente podia andar e fazer as aulas presenciais. Imagina que o aluno, ele saiu lá do Tarumã, pegou sei lá quantos ônibus para chegar lá na UFAM, à tarde, aquele sol fresco de Manaus. Aí ele chega lá, depois de não sei quantos ônibus, aí ele é menor de idade, a vozinha que também mal anda foi lá levá-lo. Ele chega para ter uma aula de desenho, ou de piano, ou de qualquer coisa. E aí, nessas 2 horas de aula, o professor só ficou falando. Porque o desenho é isso, porque a linha é aquilo, porque o piano não sei o quê, porque na história do piano, porque na história do desenho, porque na história... ele fala de um monte de desenhistas, ou pianistas, ou não sei o quê, e passa conceitos teóricos, o aluno escreve algumas coisas e volta para casa. Ele nem tocou no piano, ele nem ouviu barulhinho, ele nem desenhou o com o copo. E aí os alunos ficam chateados, né? Os novos professores ficam chateados, falam assim, poxa, a minha turma não veio mais ninguém. E aí eu pergunto, tá, mas como é que foi essa sua primeira aula? Gente, as pessoas, elas têm pressa de conhecer. O cara que... tudo bem, né? Eu já vi muito exercício de piano, o negócio é maçante, né? Blá, 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 e você faz de novo, até ficar bom, né? Mas assim, se você não der nada para a pessoa, ela desanima muito rápido. Com desenho é assim também. Então, não, então eu vou passar formas geométricas. Passa forma geométrica nada, meu. Desenho é alguma coisa figurativa, a pessoa quer ver, né?
Ai, tudo bem, Érica. Você não tinha tido ainda aula com a gente aqui, mas vai dar certo, vai dar bom. Mas vamos lá. É importantíssimo, gente, que assim, ai, mas eu adoro, prof, eu adoro história da arte, eu quero muito que os meus alunos saibam. Tudo bem. Então, você vai apresentar as coisas e depois você vai colocando aos poucos. Então, por exemplo, quando eu estou dando aula na nem lembro mais, sexto ano, vai, que a gente tem muralismo mexicano, a gente tem aí a parte mais de arte moderna da América do Sul, você vai ter ali o muralismo mexicano. Eu começo pelo muralismo mexicano? Não, eu não começo pelo muralismo mexicano, eu começo por onde? Eu dava aula em São Paulo, a última escola que eu dei aula, né, ali, né, de professor, antes de vir para cá. O que eu dava aula? De grafite. Por onde que eu vou começar? Eu começo por onde meu aluno está. Aonde meu aluno está? Ele não vai conseguir compreender o que é o moralismo mexicano, mas ele entende o que é o grafite. Quando eu falo do grafite, ele sabe o que é. Então, eu começo por onde ele sabe. Se o aluno ele vem para ter aula de desenho, gente, vai desenhar a cabeça, vai pegar anatomia, ensina ele a desenhar olhos, boca, coisas que é fácil para desenhar. Vai ensinar perspectiva. Leva o gibi do Homem-Aranha, né? Ó, perspectiva. A pessoa pira. E sabe por quê? Porque muitos alunos chegam à escola, o aluno não gosta, metade da sala não gosta de desenhar. Esses gostam de quê? De matemática. Tá, então pega a régua. E em uma aula de 50 minutos, você faz ele desenhar um ambiente interno, com todos os móveis lá dentro, com toda a estrutura, e quiçá ainda dá para sair alguma coisinha ali de sombreamento. Então, assim, o aluno, ele cria um... Nossa, então, aquela outra aula que você vem, quando você chegar, eles já trouxeram vários outros desenhos que eles fizeram ao longo da semana e já estão super empolgados. Então, é essa empolgação que a pessoa quer ter. É que nem o Adriel falou, o cara vai para aula de piano, é lógico, ele não vai tocar a música que ele quer, mas ele pode tocar alguma coisinha, ele pode fazer uma gracinha. Ele não virou um pianista em uma aula, mas ele, pelo menos o básico ali, e aquilo ali dá uma alegria na pessoa. E não dá uma alegria só no aluno, dá uma alegria na gente, né? Porque se você só faz ali o mesmo feijão com arroz, é muito chato. É muito chato. Agora, na questão da metodologia, gente, a gente vai mudar de metodologia ao longo da vida por anos e anos. A minha tristeza maior sempre tem as lendas da universidade, tem do lado dos professores, tem do lado dos alunos. Hoje eu vou falar do lado dos professores. Quem nunca ouviu falar daquele professor que tinha um caderninho com todas as fórmulas e todos os exercícios, e quem tivesse o caderninho dele já sabia toda a matéria? Agora, imagine esse senhor que deu aula por 30 anos, igualzinha, igualzinha. Eu tive matérias assim na faculdade, matérias totalmente substituíveis, matérias que não tinham nada a ver com, mas que aquele professor só dava aquela disciplina e que tinha que ser aquela e pronto, e ele dava a mesma aula. E assim, qualquer apostila que a gente recebesse no começo do curso substituía essas. Na verdade, esse coitado tinha 120 horas de aula, mas enfim, é uma outra conversa. Mas a questão é, primeiro, a aula tem que ser legal para vocês. Segundo, o aluno tem que fazer alguma coisa no primeiro dia. Você tem que explodir a cabeça dele no primeiro dia. E a primeira aula é a aula mais importante. O primeiro encontro é o mais importante. Por quê? Porque é lá que o aluno decide se ele fica ou não. Aí vocês estão acostumados com o quê? Com a universidade. Que os professores fazem isso com vocês? Pode falar. Não sem citar nomes, mas os professores de vocês, eles fazem a primeira aula, que é a grande aula que explode a cabeça de vocês e vocês ficam super animados? Eles apresentam a matéria. Não. A maioria só apresenta matéria, mas só leitura e explicação. Tá. E por que eles fazem isso? Eu não sei, mas Porque... é uma base, né? Mas ensinar de primeira assim é difícil.
Gente, tem uma diferença. Não estou dizendo que o jeito que é feito está certo, tá? Não concordo, não. Hoje, por exemplo, tinha apresentação, porque é obrigatória, tá? Tanto é que quando vocês avaliam os professores lá no portal de vocês, acho que a primeira ou a segunda pergunta é se o professor apresentou o plano de ensino, se ele falou o que era a disciplina. E se a gente não apresenta, não, a gente vai ser punido, mas cai a avaliação do professor, né? Então, é obrigatório que o professor apresente. Mas não dá só para apresentar, né? Não dá só para apresentar. Então, por exemplo, agora a gente vai discutir o futuro aí, a gente vai abrir os debates. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é se encher de interrogações e ir tentando, não que a gente vai resolver tudo, mas ir tentando ao longo do semestre, ticando aí essas interrogações e resolvendo algumas coisas aí na nossa cabeça, tudo bem? Tudo. Tá. Ó, a primeira coisa que vocês têm que saber é, tá vendo a porta? Sim. Uhum. Quando o aluno entra por essa porta, essa não, né? Que essa é de casa. Mas quando o aluno entra por essa porta aqui, ele tem que entrar de um jeito. E quando ele sai, ele tem que sair de outro. Quando vocês forem planejar a aula de vocês, essa é a única coisa que vocês têm que lembrar da porta. O aluno que sai, ele nunca pode ser o aluno que entrou. O aluno, ele sempre tem que, alguma coisa, ele tem que levar dessa aula aqui, porque senão a aula foi perdida. E a aula é perdida, aí você fala assim, mas eu apresentei as teorias de Bach para o meu aluno, mas ele não tem capacidade de entender, então, assim, isso não serve para nada, né? Quando você tem a mesma coisa de você estar... Deixa eu pensar numa analogia aqui para vocês. É quase a mesma coisa que você está sentado numa mesa caríssima, num ambiente lindo, maravilhoso, com pratos luxuosos, com talheres de ouro, e não ter nada para servir na tua mesa. Então, assim, não adianta você ter um conteúdo super requintado e ter professores ultra mega qualificados e você botar na sua cabeça que você tem que fazer 300 especializações, mestrado, doutorado, nananã, se na hora que teu aluno ele entra e 50 minutos depois, quando ele sai a mesma pessoa. Não serve de nada. Os seus títulos, eles não vão te ajudar a dar uma aula melhor se você não conseguir relacionar isso com o ponto de partida do teu aluno. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sim. Professora, na verdade, Eu não. Porque a minha vida é falar disso. Eu só falo disso, minha filha. A minha vida é falar disso. Eu só falo disso, o tempo todo eu falo disso. Que é o seguinte, enfiem na cabeça de vocês. O ponto de partida do teu aluno é um. Né? O Adriel, ele falou lá, ele faz a anamnese do aluno. Isso a gente deveria fazer todo mundo. Qual é o ponto de partida do aluno? O que ele já sabe sobre aquele assunto que você vai estar ministrando? Né? Onde que teu barco tem que ir? Onde ele tem que atracar para o teu aluno poder subir dentro dele? E o ponto de chegada é o conteúdo que você deseja que ele aprenda. Mas isso tem que ser um processo que ele vá ter uma continuidade. Para desenho, por exemplo, eu nunca... Voltou aqui. Eu nunca apresento todos os problemas do desenho na primeira aula. Se eu estou dando uma aula de desenho, eu apresento algumas coisas ali que o aluno vai corrigir, ele vai corrigir para a próxima semana. Depois, eu vi que ele avançou aqui, aí tá, eu levo mais uma coisinha. Por quê? Porque se eu trouxer tudo de uma vez, ele desanima. Bom, não estou aprendendo nada, a professora corrigiu tudo. Então, assim, a gente tem que ter um processo ali, a gente tem que compreender como que a gente vai fazer esse processo ser um processo mais interessante para a gente primeiro, depois para o aluno. E aí, eu quero que vocês pensem aqui comigo uma coisa. Eu acho que foi o Richard que falou sobre se as aulas voltariam no presencial, se continuariam online. Foi.
hoje mesmo, hoje. Se eu pedisse para vocês darem uma aula hoje, vocês teriam mais autonomia para dar essa aula no presencial ou no virtual? Virtual. Presencial. Adriel, tu daria aula de piano no virtual? É porque eu comprei um de equipamento e quero usar. Ai, que legal, né? Olha É aí. porque, assim, professora, quando a pandemia começou, eu sabia que isso ia durar um tempão, então eu comprei logo um monte de coisa, tripé, essas coisas todas. Massa, legal. Ó, eu quero que vocês pensem o seguinte, tá? Eu quero que vocês pensem no contrário, tá? Então, o Adriel é o único que vai pensar um pouco ali no presencial. Quando ele estiver pensando muito no online, aí ele se convida a pensar no presencial. E todos os outros, a Érica, os outros que falaram presencial, eu quero que vocês, toda vez que vocês pensem no presencial, vocês comecem a pensar também no virtual, certo? Eu vou falar da minha experiência, tá? Eu achei que esse processo. Cara, meus vizinhos são extremamente barulhentos. Vocês estão aí ainda? Sim. Tá. Sim. Eu achei que esse processo do virtual fosse ser um negócio muito mais tranquilo para mim, tá? Então, assim, eu sempre fui a professora blogueirinha, eu gosto de gravar vídeo, eu gravo os vídeos, eu posto lá, eu acho super legal. Mas eu confesso para vocês que, assim, é totalmente diferente quando você grava para quando você faz o ao vivo. A aula síncrona, em que você tá de frente e tá todo mundo com a câmera desligada, é uma coisa para mim muito estranha. E que eu demorei muito para me acostumar. E mesmo assim, não é sempre que eu costumo. Então, por exemplo, tô aqui falando, e aí ninguém me responde. Já começa, meu coração começa a bater. Tipo, ai meu Deus, acho que não tem ninguém aí, acho que foi todo mundo embora, acho que não sei o quê. Então, assim, é muito mais chato do que quando eu gravo e tá lá e pronto. E aí, quem quiser assistir, assistiu. Quem não quiser assistir, não assistiu. Né? Mais tranquilo. E tem uma questão também do presencial, que é aquela coisa em que a gente atrapalha, né? Então, por exemplo, eu tô falando, e aí, por exemplo, a Milena pode. Ela, com o olho, ela faz um contato visual, já tá, Milena, e aí? Que você... E aí ela fala que é uma coisa que a gente não consegue ter aqui. Por mais que agora tenha a mãozinha, né? Quando a gente começou nem tinha a mãozinha, mas agora tem a mãozinha, né? Que você ergue e tal. Mas não é o mesmo ritmo de conversa que a gente tem, né, no presencial. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu não acredito que tudo vai voltar para o presencial. Não acredito. Mas eu acredito que existem outras perspectivas para coisas que a gente não pensou ainda. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco. A primeira delas é: para tudo que a gente não precisar estar no presencial, a gente vai fazer no virtual. Ontem, por exemplo, ontem eu tive uma reunião de 4 horas. Só que enquanto eu estava nessa reunião, eu estava respondendo vocês pelo WhatsApp, né? Eu estou na coordenação de curso, estava respondendo vocês pelo WhatsApp. E aí, quando não podia dar atenção, lógico, tá, uma coisa importante, ia falando, mas assim, às vezes é uma coisa que, enquanto estão abrindo a planilha lá, eu estou respondendo, enquanto estão fazendo uma outra coisa, estão buscando alguma coisa no e-campus, eu estou respondendo vocês. Então, o trabalho, ele parece que caminha mais. Acabou a reunião, eu já estava arrancando a roupa, ó, para tomar banho. Se eu tivesse na UFAM, teria acabado a reunião, eu ia provavelmente guardar minhas coisas na sala, depois eu ia descer, aí eu ia pegar um ônibus, eu ia pegar um carro, ia voltar para casa, ia sair, era 5 e pouco da tarde, a UFAM estaria lotada de gente saindo, até eu chegar em casa, que horas seria? Então, assim, existem coisas que vão ser substituídas. Algumas reuniões, outras não. Então, assim, se a gente vai ter uma reunião sobre alguma coisa que é uma coisa nova que a gente queira fazer. É interessante que para as ideias novas a gente faça o quê? A gente faça reuniões presenciais. Mas, por exemplo, essa disciplina aqui, essa é uma disciplina que eu quero deixar virtualizada. Por quê?
Para mim é muito interessante esse esquema de vocês postarem as atividades. Mas o que, que eu faria no presencial? Eu faria no presencial os grandes debates. Então, por exemplo, imagina que a gente já leu o texto, a gente já debateu, a gente já tirou dúvidas. Tá, agora a gente vai para o presencial. E aí a gente faria uma grande reunião em que a gente faria debates sobre a relação desses textos com aquilo que a gente está vivenciando na vida real. Entendem? Quem levantou a mão? Não está aparecendo aqui. Ah, eu tinha levantado, mas eu só queria falar mesmo que essa questão de reunião, debate, eu acho muito melhor no virtual mesmo, porque a gente sai de casa só para fazer uma reunião, coisa que online é muito melhor. Realmente é uma vantagem, mas a aula, assim, eu não acho muita vantagem, exceto aulas que são bastante teóricas, mas práticas, para mim, não dá certo de jeito nenhum. Tá, mas aí, ó, agora vamos pensar do outro lado. Quando entrou a pandemia, gente, eu sou apoliana, né? Vocês sabem, né? Eu já tinha falado isso para vocês. Eu sou a pessoa que eu acho sempre que, não, isso aqui vai dar tudo certo, tudo bem, isso aqui, eu sou muito otimista. Mas quando fechou tudo, a primeira coisa que eu fiz foi buscar outras situações como essa na humanidade. E o que eu percebi? Que situações de guerra ou situações de extrema vulnerabilidade, em que as pessoas eram privadas de extravasar, né, de poder socializar, de poder se expressar. Os períodos seguintes, eles eram muito ricos em termos de criatividade, de avanço tecnológico e artístico. E aí, pensando nisso, aí eu concordo com o Richard nesse ponto, que as reuniões, né, seja para aulas ou seja para encontros artísticos, as reuniões que forem para experiências, as pessoas elas vão estar interessadas nas experiências. Eu não quero passar 3 horas numa reunião, eu não quero passar 2 horas no trânsito, mas eu passaria 6 horas no trânsito para encontrar pessoas muitíssimo interessadas, por exemplo, numa residência artística, ou para um ateliê, ou para debates que sejam debates extremamente ricos, né? Não que eu vá lá para assistir de uma forma passiva. Essas palestras que a gente vai passivamente, em que a gente ficava ali sentado, e eu adoro, viu, gente? Eu sou nerd mesmo, eu adoro ir para palestra e ficar lá sentado. Mas hoje em dia eu faço isso o quê? Lavando louça. Então, por exemplo, eu posso assistir uma grande palestra com fone de ouvido enquanto eu arrumo a casa. Tive um insight, aí eu vou lá no meu caderninho, escrevo aquilo ali, dou pausa. Porque pensa bem, ó, eu tô aqui falando, tudo bem, vocês vão ter acesso à gravação, mas eu tô aqui falando, se a gente está numa reunião presencial, não tem como você dar pausa. Às vezes o professor falou uma coisa, e às vezes é um professor convidado, que você não vai encontrar mais, ele falou alguma coisa, cara, que mesmo que ele falou, e passou. E agora não. Agora eu tô lá, limpando a casa e ouvindo, e a hora que eu tenho um insight, eu pauso, escrevo, volto a fazer o que eu tô fazendo, depois que eu termino de ver tudo, aí eu vou lá nas minhas anotações, vejo o que é mais interessante, o que serve para mim, o que eu vou pôr em prática, o que eu vou mudar. Então, assim, existe uma relação entre o sujeito, que não é mais uma relação pacífica de um espectador. Eu não sou mais um espectador apenas. Eu preciso ser protagonista do processo de ensino. Então, eu não preciso estar ali com você, se aquilo que você vai me passar, eu posso ouvir em qualquer lugar e eu posso escutar aquilo. Não, as pessoas estão interessadas na experiência, é no debate, em conversar, em entender. O livro é um clássico, é do século passado? Tá, mas como é que eu relaciono isso com a pandemia? Como é que eu relaciono isso com os meus estudantes que estão no TikTok, que estão na tela, que não conseguem sair da tela? Crianças que estão fazendo tratamentos médicos porque não conseguem sair da tela. Como é que eu, como professor de artes, ou como professora de artes, como é que eu vou pensar
na minha relação com o mundo e o que eu estou oferecendo em termos de ensino para pensar essa nova situação, né? Adriel, com a palavra. É interessante essa questão da tela, né, professor? E tem muita gente desenvolvendo problemas psicológicos por causa disso. Muito porque a tela, ela simula uma luz que seria considerada uma luz que só há durante a manhã. Então, meio que o nosso cérebro começa a se desregular. Então, por isso está tendo muita gente que troca o dia pela noite, troca de insônia, essas coisas. Sim. E mesmo a gente, ó, pode ver que uma das coisas que eu tenho pavor é de celular com som. Eu deixo meu celular com som desligado. Por quê? Porque o WhatsApp, ele quer que você esteja conectado na hora. E eu falo, gente, não é na hora que você quer, né? Os alunos às vezes não entendem. Eu falo assim, cara, eu tô dando aula, eu tô trabalhando, eu tô em reunião, né? Então as pessoas, elas às vezes veem você ali online, elas querem que você esteja o tempo todo disponível, né? De domingo a domingo. Então, por exemplo, eu mesmo, domingo, às vezes tem aluno mandando mensagem, um aluno perguntando alguma coisa, ou mesmo professor querendo alguma coisa. Então, assim, você não tem mais isso aqui na universidade, mas quando você trabalha em outros espaços, também é assim. Você não fica desconectado, né? Você não tem um tempo de ócio de verdade. Porque a hora que você deveria estar descansando, aí você vai fazer o quê? Vai ver uma série no seu celular, não é? Vai ver alguma coisa lá dentro, vai jogar um joguinho dentro do próprio celular. Então, as pessoas, eu vejo que esse é um nicho muito grande para o nosso trabalho, que é o de tirar as pessoas de dentro das telas e trazê-las para experiências qualitativas. Qualitativas. As pessoas não estão interessadas em ver a Cláudia lá na frente da lousa falando. Não, as pessoas estão interessadas em fazer grandes debates, né? Que pode ser comigo, pode ser com outros professores, ou pensar grandes questões relacionadas ao ensino da arte, ou aos processos artísticos. Tá, eu tenho o meu processo, mas eu quero estar ali junto com outros artistas, pensando coisas interessantes, né? É muito bom você estar com gente que pensa coisas diferentes que você, que usa suportes diferentes, que vai estar trazendo ideias diferentes, né? Isso não precisa ser todo dia, mas vez ou outra é muito necessário. Mas eu quero ouvir vocês. Vamos lá. Eu estava dizendo aqui no chat que a interação é muito importante para quem tem problema de socializar. Tipo, eu nessa pandemia eu voltei a ser gago, ser muito nervoso, tímido, coisa que eu não era faz anos, quando eu comecei a me soltar mais com meus amigos. Aí eu adquiri outros problemas também, como a ansiedade. E por isso que a interação é a parte mais importante das aulas para mim. Entendo. Brendo. Comigo aconteceu algo bem parecido, mas ao contrário. Eu acabei me afastando das pessoas e eu não quero voltar para o convívio delas, entendeu? Tipo, de fazer novos amigos, de sair, essas coisas, entendeu? Eu quero ficar dentro de casa para sempre. E me dá uma ansiedade muito grande quando eu tenho que sair. É esse negócio que acaba que o presencial me ajudou também, tipo assim, o que as aulas do virtual que eu tô fazendo pelo PIBID, não tô me ajudando muito, porque me dá uma ansiedade enorme de falar com os alunos. E, tipo, eu tenho sorte de ainda ter alunos bem interessados, mas a minha primeira aula e a segunda foram um fiasco. Eu já tô indo para a terceira aula agora, que vai ser terça-feira, e só por Deus, irmão. Eu entendo. Brendo. Depois do Brendo eu vou. Bom, sobre isso, a gente meio que o ser humano só aprende por mimesis, né? A gente tem que ver o outro fazer para a gente fazer também. Então, no presencial, a gente tem essa, digamos assim, uma amostra disso. Tipo, eu posso ver a senhora dando aula e me encantar vendo a senhora dando aula e repetir aquilo para poder futuramente conseguir criar meu próprio método. E com a pandemia, a gente fica
isolado ali na nossa caixa, na nossa tela, a gente acaba perdendo muito dessas ferramentas de aprendizado mesmo. A gente acaba meio que ficando a gente mesmo tentando aprender com a gente, entendeu? Então, meio que a pessoa fica sozinha, aí começa a ansiedade, começa os distúrbios de, sei lá, de sono, essas coisas assim. A gente precisa ver pessoas, ser humano é um animal social. A gente precisa observar os outros, aprender com os outros. É necessário o calor humano para que a gente se desenvolva como pessoa. Afinal, a gente vive sempre em sociedade. E ficar privado disso meio que causa deficiências no nosso comportamento social. Então, a gente precisa disso, não só na educação, mas como pessoa. Nossa formação como ser humano. Então, sim, o virtual é importante, ele agiliza muita coisa, ajuda em muita coisa, tira muitos digamos, obstáculos do ensino. Eu posso ensinar um cara lá na costa do Acre ou lá na costa do Rio Grande do Sul, da minha casa. Eu posso fazer isso sem problemas, pela tela do meu celular. Mas aquela pessoa não vai ter uma experiência completa da aula de ensino se ela não estiver ali vendo, misturando a tinta, algo assim, entendeu? Aquela opinião, aquele olhar que realmente fixa na pessoa, que pode cantar ela a se apaixonar ainda mais por aquilo que ela quer, aquilo faz muita falta, faz diferença, deixa as pessoas desmotivadas. Entendeu? É isso que eu penso. Acho que deve haver um equilíbrio entre os dois ensinos. Como a senhora falou, às vezes é simplesmente bom pegar o trânsito para ver as pessoas pensarem, discutirem, trabalharem. É isso. Certo. Eu vou deixar o Adriel falar e depois eu vou tentar mexer aí com as ideias de vocês, que vocês falaram. Pode falar, Adriel. Na verdade, eu vim trazer uma ideia em contraponto. E também, claro, que tem as pessoas que desenvolveram vários distúrbios, mas tem outro lado das pessoas que tinham distúrbios e pelo fato de ficarem mais tempo sozinhos puderam olhar para si mesmas e procurar alguma maneira de melhorar, sabe? Tem esse ponto também, eu acredito. Que são pessoas que não conseguiam cuidar de si mesmo por causa da falta de tempo. E conforme foi sobrando tempo, porque as coisas foram tudo parando, houveram pessoas que conseguiram procurar maneiras de cuidar mais de si, sabe? Um ponto que eu acho também. Bom, se eu posso fazer uma piada sobre isso, aquele negócio, né? Eu fiquei bastante tempo sozinha comigo mesma, eu sou horrível, quero viver com outras pessoas. Mas, brincadeiras à parte, tem o lado bom e o lado ruim sempre de tudo, né? Essa questão que a Erika trouxe, né, do transtorno de ansiedade, eu lembrei do caso de uma aluna uma aluna finalista já, ela teve uma crise, né, de transtorno de ansiedade generalizada na sala, a gente saiu, conversei bastante com ela, e eu tenho, né, transtorno de ansiedade, e aí uma das coisas que a gente estava conversando, né, tá tentando fazer ela se acalmar, e ela me perguntou assim, mas nunca aconteceu com você na sala de aula? E é engraçado, porque a sala de aula sempre foi o meu lugar. Eu nunca me senti... eu nunca me senti estranha dentro da sala de aula. É uma coisa estranha de se falar, né? Mas eu nunca me senti alheia ao processo ali dentro. Seja como aluna, ou seja como professora. Eu sempre... Desde criança, eu sempre sonhei com o espaço da sala de aula, né? Eu adoro o espaço da escola, né? A escola mesmo, a escola básica, sempre foi um lugar que eu gostei muito. Então, para mim, era um lugar que até hoje que faz muita falta, né? Eu estou em casa, mas assim, falou, cara, se eu pudesse pelo menos ir na UFAM, se eu pudesse pelo menos ir na escola, então é um sofrimento para mim estar longe desses espaços. E eu entendo totalmente o Richard, porque, assim, uma das coisas que eu não sei se eu comentei com vocês, né, no semestre passado,
Mas assim que voltaram as aulas da rede estadual, eu fui até uma das redes para fazer uma palestra. E quando eu cheguei lá, uma coisa me deixou assoberbada. Olha, eu tenho 18 anos de sala de aula. Eu fiquei horrorizada com o silêncio. Um silêncio. Então, assim, tinham várias turmas e os adolescentes extremamente fora do lugar deles, né? Eles não se encontravam mais dentro da escola. Porque pense, eu acho que para vocês é mais perto ainda. Eu tô com 38 anos, né? Mas vocês aí estão. Tem gente aqui que deve ter 19, né? Mas pensem vocês que para um estudante que tem 15 anos, passar quase 2 anos fora da escola é uma vida. Para ele se readaptar, para ele compreender os processos das relações sociais, isso vai muito tempo. Então, assim, eu sei que vocês estão aí no segundo semestre de aula, mas estejam preparados para acolher. Porque vai ter muita gente que não vai voltar agora, tem muita gente que está assustada, né? Então, assim, as famílias que perderam mais pessoas em casa serão provavelmente as últimas que vão estar confiando, né, de deixar seus filhos voltarem para as escolas. E como que nós vamos recebê-los? E como que é um processo que seja realmente acolhedor? Quando a gente for falar dos processos acolhedores, a gente vai falar muito da escola Waldorf, porque é uma escola que foi pensada exatamente por causa disso. Tipo, olha, nós agora, as crianças já viveram todo tipo de horror. Elas não precisam ter mais um espaço para segregar, para afastar. Por que a professora vem lá do infantil e vai até lá no final com as mesmas crianças? As crianças já perderam muita gente, elas não precisam ficar trocando de professor, trocando de colegas o tempo todo. E a gente vai começar a perceber o que é realmente importante, né? Então, assim, para mim, como foi esse processo? Eu olho para cá e falo assim, cara, eu não preciso que você me responda uma prova, eu preciso saber se você consegue entender esse livro, se você consegue pegar esse livro e transformar ele para a tua realidade, se você consegue pegar esse livro e conseguir compreender o que esse autor há 100 anos atrás falou que serve para você hoje, o teu aluno lá no TikTok, né? Que é um dos grandes memes do Paulo Freire, né? O professor tem que estar onde o aluno está, né? E você está lá, você está se fazendo presente, você consegue entender a linguagem do teu aluno, a sua linguagem ela é acessível ao seu aluno. Vai ter várias coisas que a gente vai estar tendo que estar disposto a discutir, né? Uma delas, a grande questão que foi trazida aqui pela Érica, o Richard já falou, a Érica traz assim, ó, só prefiro presencial porque os meus alunos sofrem por causa dos problemas com a internet, mas eu mesma não prefiro voltar para o presencial. Agora, pensem assim, essa questão da internet na educação básica, ela é muito diferente do que a gente discutir o ensino de arte, por exemplo, no online. A gente discutir um curso virtual. Por exemplo, eu agora, né? Eu recomecei agora um curso que eu tive que largar 12 anos atrás. E eu voltei para ele agora. E eu só voltei porque foi oferecido porque estava virtualizado e foi a força, né? Não foi um negócio que a escola quis virtualizar o curso. Não queria. Né? Mas quando fechou tudo, eles virtualizaram. Mas para a educação básica tem um peso diferente. Então, quem está ali na linha de frente, né, com as crianças, o que está vendo? É um celular, às vezes, para a casa inteira. A família é numerosa, então tem, às vezes, 3, 4 crianças para usar o mesmo celular. Não dá, né, para estar alinhando ali as atividades. E quando dá para alinhar as atividades, aí não tem ninguém para estar falando com as crianças, ensinando as crianças ali mais de perto, né, que foi o que o Breno falou, sobre como que a gente aprende, né, o vendo fazer, né, como é que eu vou ensinar. Agora, gente, tem um artigo que é o máximo, eu vou procurar aqui, mas não prometo, porque eu li muita coisa agora sobre isso, que falava sobre as crianças que saíram de casa porque estavam no período de alfabetização. Então, imaginem vocês,
Você mora numa família unicelular, ó, só o pai ou sua mãe, e a sua mãe ou o seu pai não é alfabetizado. E você está no processo de alfabetização. Como é que você vai ser alfabetizado? Porque a tua professora não vai parar ali para dar aula só particular para você. Como é que você vai pensar isso? Eu entrei em contato com o pessoal de Manicoré e de Tefé, que eu dei aula lá, né? E aí, quando fechou tudo, eu falei assim, cara, e como é que vocês estão trabalhando? E aí, o que elas falaram é o seguinte, elas imprimiam as atividades, colocavam numa sacolinha, e cada criança tinha a sua sacolinha para levar. Aí, depois de uma semana, trazia, as professoras corrigiam e mandavam outra sacolinha. Mas tinha criança que não vinha buscar a sacolinha. E tinha professor dando aula presencial, sim. Porque pensa, a mesma situação. A mãe da criança não é alfabetizada ou não chegou, né? Às vezes está no 3º ano, no 4º ano, não chegou naquela série. E a mãe não sabe ensinar, não sabe explicar, ou não tem paciência. E aí, outra coisa, que eu não lembro se foi a turma de vocês que falou, mas que a gente chegou a discutir também, foi a respeito do tempo que a gente consegue prestar atenção. Quem está prestando atenção? Eu, professor. Mas eu tenho um caso do pessoal do ensino médio, que eles se distraem com qualquer coisa. Eu sei porque eu já fui adolescente na era do smartphone. E qualquer coisa, eu já estava olhando notificação, eu já estava olhando Facebook, eu já estava olhando WhatsApp. E, tipo, então, ó, é que agora nós temos a desculpa. Agora nós temos muito para eu pode falar. O professor tinha que me distrair muito para eu prestar atenção. Tanto que no ensino médio, eu só lembro de 2 professores no máximo que conseguiram fazer isso, conseguiram prender minha atenção e eu consegui aprender. Tá, agora pensa o seguinte, ó, a gente bota, a culpa é nossa, a gente bota a culpa em quem a gente quiser, tá? Então, hoje a gente bota a culpa no celular. Antes era na televisão, mas antes, gente, eu lembro como se fosse hoje, de aulas no ensino médio, olha, eu não tinha celular, tá? Eu sou antiga. Que, assim, o professor estava explicando e eu estava assim, pra janela, ó. Cláudia, o que eu falei? E eu, assim, tinha a menor ideia. Então, assim, mas porque eu tenho alguma deficiência de aprendizagem? Não, é algum transtorno, alguma coisa. Não, gente, pessoas normais, tá? Então, assim, o nosso poder de prestar atenção, ele tem um limite, a menos que seja uma fofoca muito interessante, né? Então, assim, a gente tem um prazo ali. E nisso, quando você está falando de coisa de tela, é um prazo muito menor, né? O pessoal estava falando em questão de 3 minutos. 3 minutos. Então, a cada 3 minutos, o certo era o quê? É que, gente, desculpa, né? Foi o que deu para oferecer para vocês hoje. Mas o certo é o que eu tô aqui, tá? Eu tô aqui, mas aí eu abro uma outra tela que eu levo para vocês para outro lugar, depois eu volto, depois eu ponho um vídeo, depois eu volto. Aí eu falo com vocês, se eu tô falando aqui, eu tenho que ficar fazendo isso. Quem tá prestando atenção? Peraí, gente, agora é o pulo do gato. Presta atenção que agora, isso aqui que eu tô falando vale R$1 milhão. Então, assim, você tem que estar o tempo todo interagindo, mudando o teu tom de voz, para quê? Para que as pessoas prestem atenção, porque senão é aquilo que eu falei, às vezes a pessoa tá ali em casa e, gente, vamos combinar. Semestre passado mesmo, várias vezes eu tô dando aula e a pessoa assim, professor, não posso falar porque eu tô fazendo a janta. Professor, agora eu não posso falar porque... Ou então barulhão, tipo, professor, eu queria falar, mas aqui em casa ninguém cala a boca, sabe? Então, assim, é mais complicado. E é diferente o ensino virtualizado do ensino EAD. Por exemplo, aqui na UFAM temos o EAD. Mas o que você tem? Um polo. Então, por exemplo, aquela mãe que tem 4 filhos, que não consegue estudar em casa, ela pode ir lá no polo a hora que ela quiser, ela abre o computador de lá, porque às vezes ela não tem o computador, mas ela abre o computador lá, ela estuda lá, ela baixa alguma coisinha no celular dela para ela ir estudando, ela copia as coisas que ela tem para fazer em casa e vai embora.
Agora, vocês não estão tendo muito essa opção, né? Então, assim, eu imagino que as coisas elas vão modificar, mas nós também temos que nos adaptar. E como que a gente vai fazer essas adaptações? Aí é que são elas. E não é só, prestem atenção, não é só ficar pensando qual é o último. Ah, não, qual é o último software, qual é o mais avançado, qual é o aplicativo mais da hora, qual é a última ferramenta em termos de. Não, mas o mais simples funciona, certo? Por exemplo, eu vi cursos muito legais sendo ministrados e totalmente entregues pelo Telegram. Ou, por exemplo, que nem o Adriel mesmo. Talvez ele queira montar uma turma no futuro que ele vai ensinar piano, ele tem uma parte ali expositiva que vai ficar gravado lá no ambiente virtual. Os alunos vão fazer a semana inteira exercício, depois os alunos vão lá para a sala só para corrigir. Não, isso aqui é a tua postura, ó. Corrige a postura aqui. Ah, esse dedo não é para cá, é para lá. Ah, isso aqui você não vai fazer assim, você vai fazer assado. Pode falar, Adriel. Muito também, professor, que eu tive que trabalhar no Escola de Artes, que eu passei, se não me engano, os 2 últimos períodos trabalhando na Escola de Artes, e por causa da pandemia a Escola de Artes ficou todo virtual. Então eu tive que desenvolver também essa parte do virtual. Então, as minhas aulas eram todas gravadas, eu ficava tirando dúvida dos alunos. Aí, no meio do curso, eu fazia uma aula presencial, no final fazia uma com todos os alunos apresentando, essas coisas. Tudo bem. Tá, que mais? O que vocês gostariam de ter de aula virtual? O Brendo falou, não existe aliado maior da criatividade que... Eita, sumiu daqui. Que a necessidade. Ah, isso é verdade. Tava pensando nisso. Quando você falou sobre a mimese, né, que é o melhor meio de se ensinar, eu lembrei disso. Eu falei assim, mas na hora que a gente está no apuro, cara, a gente descobre cada coisa maravilhosa. Bom, mas vamos lá. O que vocês gostariam de ter como aula virtual, por exemplo? Como assim, professora? Ué, o que vocês acham que seria legal? Por exemplo, o meu caso, eu acho o máximo ter aula de desenho com os caras que eu sempre quis estudar e que, morando aqui em Manaus, eu jamais conseguiria. E para mim foi uma mão na roda. Ou, por exemplo, uma especialização que você não vai ter acesso a um professor que mora do outro lado do planeta. Na música você vai ter muito isso, né, Adriel? Tem aí músicos e professores de música que você vai estar muito distante, não vão estar perto de você. Na dança tem isso, né? Tem uma amiga minha que está fazendo um curso que é uma música indiana tradicional. Tem um nome que eu não vou lembrar. E aí a professora dela dá a aula toda em inglês, lógico, né? É uma professora indiana, mas dá a aula toda e é tudo no virtual. E antes de estar virtualizada, ela também não teria oportunidade, né? Então, pensem aí vocês, o que seria uma coisa interessante que vocês não teriam acesso se só tivesse o presencial? Nessa pandemia eu achei muito legal que tiveram vários, eu não sei se é o termo certo, mas acho que é workshop que se fala. Vários designers, eles liberaram cursos gratuitos, né, palestras, e são renomeados, né, renomados, não sei o que se fala. Então eu achei bacana isso, porque esse ano eu consegui aprimorar bastante meu aprendizado em design e design de interface, coisa que antes era muito difícil, muito caro também. A gente ter aula, a gente poder ter uma aula com um professor muito bom, alguém que está no mercado há 20 anos, que dá aula em São Paulo. Eu achei uma vantagem muito legal. Certo. O Brendo agora. É isso, né? O online trouxe também o preço mais barato do que o presencial. Custa muito mais caro.
uma das vantagens que trouxe. Então, é mais a questão de acessibilidade, né? Isso que eu acho que é a maior vantagem do curso online, ou do ensino online. Tá, e agora vamos pensar. Pode falar, Érica. No meu caso, foi a flexibilização do tempo. Porque a maioria das coisas online que eu fiz, sem ser a faculdade, tinha uma possibilidade de eu ver em outros horários. Num horário que coubesse para mim, no meu dia, dentro do meu dia. Ou quando eu estivesse menos cansada. O que fez eu aprender bem mais do que se eu estivesse lá presencialmente ou eu estivesse cansada lá presencialmente, se eu estivesse estressada lá presencialmente. Tipo, teve muitos conteúdos, assim, de desenho, essas coisas que se encaixaram no meu dia perfeitamente. E, tipo, eu aprimorei meu desenho muito nesses últimos 13, 14 meses, eu nem sei mais, era. É uma vida, né? Tá, agora vamos fazer o inverso. E do presencial, o que vocês gostariam de ter presencialmente? Que vocês estão assim, cara, não vejo a hora dessa pandemia acabar para eu poder fazer isso aqui, eu quero fazer no presencial, eu quero aglomerar geral. Só vale para coisas educativas. Por favor, Brenda, o primeirão. Um ateliê cheio de gente para discutir ideias e criar, tentar desenhar alguma coisa, cara. Que precisa trocar ideia com alguém. Ficar só dentro da própria cabeça acaba criando ali um turbilhão de confusão que a gente não consegue voltar para frente. Então precisa de troca, sempre. Eu quero muito entrar nos laboratórios, computador lá, fazer animação, porque aqui meu computador é só pela fé. Também, deixa eu ver, fazer teatro, mas eu já estou fazendo, mas era algo que eu queria muito, só que eu tive que esperar bastante para poder aparecer. Essas coisas. É muito aleatório, mas eu sinto muita saudade da biblioteca. Do ambiente da biblioteca. Eu sinto muito saudade da biblioteca da Ai, eu UFAM. também, gente. Crying. Eu também. Eu sinto muita saudade da biblioteca, de ficar lá quietinha, ó. Eu tenho 2 filhos, gente, pensa. A minha vontade é muito de ficar assim, naquele ambiente, sabe? Aquele cheirinho de livro, assim, aquele cheirinho de ácaro gostoso, sabe? Que você fica ali imersa, quieta. Você, tipo, pegar 5, 6 livros numa semana, ler um tiquinho, levantar um monte de coisa, mandar pra biblioteca e na outra semana pegar outro. Essas coisas, eu tô com um livro aqui que eu peguei no primeiro período. Na primeira e única semana de aula que teve, tá aqui até hoje. Quando que eu vou devolver, não sei. Ó, tem gente que não falou ainda, não ouvi a voz. Ana Beatriz quer falar? O que você queria fazer no virtual? O que você queria fazer no presencial? Ana Beatriz. No presencial, o que você queria fazer? Mais desenho. E no virtual? Mais técnica de desenho para o presencial. Joelle, Milena, Noemi, querem falar? A professora no presencial estava muito animada para fazer pinturas, tipo, em equipe, todo mundo numa roda assim, sei lá, interagindo. Queria muito, muito, muito fazer isso. E no virtual, acho que essas palestras mesmo que a gente não tinha antes, como fazer com autores de livros importantes e coisas desse tipo. Acho que seria muito bom. A parte do virtual, né? Essa é a parte boa. Certo. Richard, pode falar? Eu só queria falar que tinha uma matéria que eu vi, não sei, parece que é no semestre que vem, mas poderia escolher para esse semestre. Eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo, porque era, se eu não me engano, animação, algo do tipo.
Eu fiquei muito feliz de ter essa matéria, mas eu fiquei triste porque provavelmente aqui eu não ia ter condições de fazer no meu computador, porque na UFAM provavelmente tem mais equipamentos, né? Aí eu fiquei bem triste por ter que esperar mais, né? Esperar o presencial voltar. Certo. A Ana Beatriz ainda complementando a resposta dela, porque ela escreveu aqui no chat, ela escreveu assim, no virtual era aperfeiçoar o conhecimento básico da arte. Que a gente consegue, essa parte teórica a gente consegue fazer muito bem, né? Mais alguém que queira falar? A senhora está conseguindo me ouvir? Sim, Noemi, pode falar. Eu queria muito no presencial minhas aulas práticas de piano, porque eu tive uma frustração enorme nas aulas de piano pelo virtual. É péssimo no primeiro dia de aula, de prática mesmo de piano, com o meu professor. Foi uma maravilha, assim, eu lembro de ter tido a sensação, assim, de, meu Deus, eu vou tocar que nem esse homem. Aí chegou na hora do virtual, eu toquei umas partiturazinhas velhas, seca, e isso foi o semestre todinho nessa enrolação, e tu é doido. Ai, foi horrível, foi uma frustração péssima. Para mim, o virtual só me serviu mesmo para fazer algumas coisas, umas atividades que eu adiei por muito tempo, tipo a minha habilitação, ou não sei, algumas coisas assim, mas eu queria muito mesmo voltar presencial, porque eu gosto da correria mesmo, de socializar, de ver gente, de falar, de conversar, entendeu? Foi só isso mesmo. Ah lá, Adriel, já tem aluna para você. Ele é da minha turma, Adriel. Então, mas assim, tem a questão também do processo, né? Então, assim, quando logo que começou a pandemia, eu peguei um Uber, que era um menino que era estudante de direito. Vou citar a história aqui, mas presta atenção, porque vale muito a pena para a gente, embora não seja a nossa área. Estudante do direito e tal, eu falei assim, e o que você quer ser? Porque direito é um mundo, né, gente? É um universo de coisas que você pode ser estudando direito. E ele disse que queria uma área, uma carreira jurídica, né? Uma carreira ligada a concurso público e tal. E aí ele disse assim, eu vou ter que espirrar, peraí. Saúde. Voltamos à nossa programação normal. Vamos lá. Ele queria uma carreira de concurso. E aí ele vira e fala a seguinte frase que fez soar um alarme na minha cabeça, que foi: eu tranquei a faculdade porque eu só vou fazer quando voltar para o presencial, porque no online não aprendi nada. Aí eu fiquei de cara. E aí a gente teve, né, gente? Me dei um desconto que a gente teve ali uns 10 minutos para conversar. Mas o que eu falei para ele? Eu falei, cara, abre a sua cabeça. Abre a sua cabeça. Os melhores cursinhos para passar nas carreiras jurídicas são no online, né? E você trabalha como Uber, você trabalhando como Uber, você pega esses cursinhos aí, tem cursinho, gente, que você não precisa ver o professor, a aula é toda no áudio. Você coloca a aula ali no áudio do carro e está 8 horas trabalhando ali de Uber, você pode estar ouvindo, não vai ser a mesma coisa que uma aula, mas imagina o tanto de conteúdo, porque direito é muito conteúdo, imagina o tanto de conteúdo que você estaria absorvendo só ali dirigindo, né? Então, assim, para mim não faz sentido nenhum ele virar e falar assim, mas é que eu não consigo. Gente, todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Né? Então, assim, alguns vão demorar mais tempo para se adaptar, mas o ser humano é totalmente adaptável. A gente é capaz de fazer coisas que a gente jamais imaginaria que conseguiria. E a gente precisa confiar na gente, nessa potência que a gente tem. Então, assim, se outro consegue, a gente consegue também. Lógico, tem muitas coisas ali, os pormenores, mas a gente ficar virando, falar, eu não consigo, aí fica mais complicado. Né? Não é papo de coach, não, é papo na real. Porque se a gente ficar achando, não, vou esperar
temperatura e pressão ideal para começar a fazer as coisas. Não vai fazer nunca, né? Então, assim, eu vejo que nós aqui, cada um, eu vi, assim, pelas histórias mesmo que os alunos me contaram, pelas minhas próprias histórias, né? Quem teve aula comigo semestre passado não sabe. Toda semana morria alguém, toda semana morria alguém. Então, você continuar trabalhando totalmente abalado desse jeito é ruim, mas se entregar também não era uma resposta. E quando a gente fala assim, ó, o mundo mudou. Como é que eu vou responder a esse mundo que acabou? Não, aquilo ali que eu vivia não vai existir mais. O que eu faço com o novo? Né? Enquanto a pessoa está ali discutindo BNCC. Cara, BNCC, quem estudou aí direitinho, quem fez a lição de casa, quem participou dos eventos aí de arte e educação, sabe. A BNCC, ela foi um tapa na nossa cara com relação ao ensino médio. A gente está muito enrascado com relação ao ensino médio. Mas nós temos só a escola para dar aula? Não, a gente não tem. Ah, só tem a escola. E vamos combinar, a escola não paga bem faz muito tempo, né? Nós somos de artes. Gente, a gente é assim, acima de nós, só o professor de educação física. Acima do professor de educação física, só Deus, entendeu? Então, assim, a gente não tem que brigar para essa disciplina séria. A gente tem que brigar por fazer com que as pessoas entendam que qual é a melhor experiência que você pode oferecer. Aprender arte para um adulto não é aprender arte. Eu tenho certeza, a Adriana deve ter, recebe um aluno às vezes de 50, 60 anos. A pessoa sabe que ela não está ali para aprender piano, para ser um pianista, para viver de piano. Não. Ela não está ali para ser um professor de piano, não. Ela está ali que ela quer aprender e pronto. Eu estou agora em contato com várias estudantes de dança acima dos 40 anos. A mulher que começa a dançar balé depois dos 40, dificilmente ela que está querendo abrir mão da carreira dela para ser bailarina, sabe? Não, é uma satisfação pessoal. A gente tem que focar na satisfação pessoal das pessoas. E por isso que eu falei que é tão importante que a gente trabalhe com a nossa satisfação pessoal primeiro. Eu não quero convencer uma pessoa que não gosta de dar aula, da aula. Eu quero convencer vocês que esse processo pode ser melhor. Pode ser melhor, principalmente para vocês. Né? Então, assim, essa questão da paixão pelo ensino-aprendizagem, né, a hora que você descobre um método diferente, gente, é um prazer imensurável. E é isso que eu quero que vocês tenham, né? Que vocês consigam compreender que esse processo é muito bacana, é muito legal. Ah, não é para todo mundo? Não é, ué. Tem coisas que as pessoas gostam que eu não gosto, e tem coisas que eu gosto que as pessoas não gostam, e tá tudo bem, né? Mas é importante vocês entenderem como é que se dão esses processos, como é que estão esses processos e o que vocês vão fazer daqui para diante. Que as respostas são totalmente diferentes de 2 anos atrás. Quem mais quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Eu não. Eu não. Então tá, pessoal, eu vou encerrar hoje com vocês. Sejam muitíssimo bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, né? Esse semestre, que ele seja muito melhor para todos nós, que a gente consiga dar conta de todas as nossas coisas. E para finalizar, ó, não vão esquecer, eu vou colocar lá, eu vou ver o que está acontecendo, qual é o problema de vocês lá com o portal do Classroom. Assim que o portal estiver ativo, eu vou colocar lá e vou colocar para vocês, mas se vocês quiserem já fazer seus rascunhos hoje, tá em tempo, é melhor, né, que a conversa tá quentinha, eu queria que vocês escrevessem aí o que vocês pensam para o ensino, né, o que vocês pensam aí em termos de ensino para a carreira de vocês, tá bom? Mas assim que a sala estiver ok, eu vou reforçar isso lá para vocês não esquecerem.
É um comentário, professora? Ah, sim, eu espero ali uns 2, 3 parágrafos, pelo menos, né? É uma conversa, né? Eu não vou ficar contando caracteres, não. Eu quero que vocês pensem em conversas interessantes, em insights que vocês tiveram, façam as anotações e já pode subir. Tá bom. Tá bom. Então tá, gente, eu vou encerrar aqui a gravação.